Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos resolver mais um exercício de lógica de programação. Nesse vídeo nosso problema é o seguinte: queremos criar um algoritmo que calcule a tabuada de um número qualquer. A tabuada, como você sabe, é uma tabelinha organizada que mostra a multiplicação de um número qualquer, número fixo, pelos valores de 1 até 10, ou até 15, até 20, a tabuada vai até onde você quiser, mas geralmente até 10. Então a gente quer montar um algoritmo que a gente forneça um número para o algoritmo e ele nos traga de volta a tabuada daquele número. Tá? Então como é que a gente vai fazer esse algoritmo? Primeiramente, eu vou puxar aqui um bloquinho para a gente escrever a sequência de ideias, né, ou posteriormente de comandos que a gente vai implementar nesse algoritmo. Então vamos pensar, quero calcular a tabuada, como é que eu faço? Primeiro passo é perguntar ao usuário o número que vai ser calculado, ou seja, para o qual a tabuada vai ser calculada. E aí eu vou ler esse número. Quem vai ler o número, na verdade, é o computador, né? Então o computador vai ler o número que o usuário digitou e vai guardar em algum lugar. Na sequência, é preciso multiplicar o número por 1 e exibir o resultado na tela. Depois, multiplicar o número por 2 e exibir o resultado na tela. Depois, multiplicar por 3, exibir na tela. Multiplicar por 4, exibir na tela. E assim por diante, até chegar no 10. Eu vou colocar 3 pontinhos. Multiplicar o número por 10, exibir o resultado na tela. E finalizar o programa. Certo? Então, essa aqui é uma sequência lógica para a gente fazer o cálculo da tabuada. Certo? A gente chama isso aqui de descrição narrativa. Então é legal, quando você vai criar um algoritmo, fazer uma descrição narrativa listando as ideias e a sequência delas para te auxiliar na hora de criar o algoritmo. Bom, baseando-se nisso aqui, a gente já pode começar a coletar alguns dados importantes. Por exemplo, perguntar ao usuário o número que será calculado. Vai ter uma instrução com uma mensagem na tela para o usuário saber o que fazer. Ler o número. Então o número vai ser digitado e vai ser armazenado em algum lugar. Esse lugar provavelmente é uma variável. Então a gente vai ter uma variável para armazenar o número que o usuário entrou. Depois a gente vai multiplicar o número por 1, vai ter uma operação aritmética, e exibir o resultado na tela. Tá? Então a gente vai, com outro comando, exibir o resultado da multiplicação na tela. Certo? Depois vai multiplicar o número por 2, exibir o resultado na tela. Depois por 3, por 4, por 5, por 6, até o 10. E aí você vai notar um padrão interessante. A gente repete diversas vezes a mesma operação, que é multiplicar o número que o usuário digitou por um valor, e esse valor ele vai variando em cada multiplicação. Então está bem claro aqui, a gente vai precisar utilizar uma estrutura de repetição. Essa estrutura vai repetir esse cálculo e também vai exibir o resultado na tela. Como essa instrução também se repete várias vezes, ela faz parte dessa estrutura de repetição. Só que o número pelo qual o valor vai ser multiplicado, ele varia. Ele vai de 1 até 10. Então, esse número também pode estar dentro de uma variável se a gente quiser. Né? Isso deve facilitar o nosso programa. Então, a gente vai precisar de uma outra variável para armazenar esse número, que é uma espécie de contador. Legal? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos tentar criar esse algoritmo aqui para fazer essas multiplicações e depois finalizar o programa. Bom, primeiro, eu vou precisar de uma variável para armazenar o número que o usuário vai entrar. Eu vou chamar essa variável de num. Depois, eu vou precisar de uma variável que eu vou utilizar para ficar variando os números pelos quais o número do usuário vai ser multiplicado, no caso, né? Multiplicação. Então, eu vou chamar essa variável de cont, de contador, que vai contar de 1 até 10. E ambas do tipo inteiro, certo? Ambas são do tipo inteiro. Então, de posse dessas duas variáveis, vamos tentar começar o nosso programinha. Então, eu vou para a área de início. E a primeira coisa a fazer é escrever uma mensagem pedindo para o usuário digitar o número. Então, eu vou usar a instrução escreva L e vou colocar uma mensagem do tipo entre com o número para mostrar sua tabuada. Vou
colocar 2 pontos, fecho parêntese. Então vai aparecer essa mensagem na tela, o usuário vai digitar o número, eu vou ler esse número com a instrução leia e armazenar dentro da variável num. Certo? Então, nesse ponto do programa, dentro da variável num, nós temos o valor que o usuário digitou, por qual ele quer o cálculo da tabuada. E agora eu vou entrar naquele nosso laço, né? Aquelas instruções para multiplicar e escrever o valor na tela repetidamente. Então, para isso a gente pode usar um laço enquanto, ou um laço repita, mas nesse caso eu acho mais recomendável utilizar o laço para. Tá? Por quê? Porque eu sei exatamente quantas vezes o algoritmo vai ser executado. 10 vezes, né? Então eu vou fazer assim, para, conte, que é o nosso contador, de 1 até 10, porque a tabuada multiplica o número de 1 até 10, de 1 em 1, passo 1, faça. Faça o quê? Aqui eu dou uma indentada. Eu vou fazer o seguinte, numa única instrução, eu vou colocar um escreva L, abro parêntese, conte. Conte é o número aqui do nosso contador, que vai ficar variando de 1 a 10. Tá? Então, conte. Eu vou concatenar com esse número, olha a minha vírgula, concatenar a letra X. Então, entre aspas, espaço X. Por que X? Quando você escreve uma fórmula de tabuada no papel, você põe lá 1 vez 3 e usa, no lugar da palavra vez, ou vezes, a letra X. É para isso que eu estou fazendo essa string aqui. E aí eu vou concatenar com ela o número que o usuário entrou. Certo? 1 vez 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2 e assim por diante. E aí o que aparece depois? O sinal de igual. Então dou um espaço aqui, sinal de igual. E na sequência o resultado do cálculo. Como é que a gente calcula? Lembra? É multiplicar o número que o usuário entrou pelo valor do nosso contador aqui. Então a gente faz conte vezes num, ou num vezes conte, tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto aqui. Então a gente fecha o parêntese, certo? E aí eu venho aqui no fim para. Só isso. Tá? Isso aí deve resolver o nosso problema, tá? Deve colocar na tela a nossa tabuada. Tá? Então eu vou executar para ver se funciona. Vamos ver. Executar, rodar o algoritmo. Entre com o número para mostrar sua tabuada. Vamos supor que era a tabuada do 6. Tá aí. 1 vez 6, 6. 2 vezes 6, 12. 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Tudo perfeitinho. Tá? E o programa acaba aqui. Tranquilo? Você pode ver aqui em cima na área de variáveis, né? Os valores das variáveis em si. O num, a variável que contém o número que o usuário digitou, é sempre 6 e o contador vai de 1 até 10. Maravilha, conseguimos resolver o nosso problema. Tem um programinha que calcula a tabuada. Tá? Só que dá para a gente incrementar esse programinha. Nosso programinha calcula uma tabuada e finaliza. E se eu quisesse calcular outra tabuada qualquer? Teria de fechar o programa e abrir de novo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar agora umas firulinhas aqui no nosso programa, para que ele pergunte o número para o usuário, calcule a tabuada e depois pergunte se ele quer calcular uma outra tabuada na sequência. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou ter que declarar uma variável que eu vou chamar de continua, tá? Do tipo caractere. Na verdade dá para ser numérico também, mas eu vou usar caractere. Essa variável é uma flag. Tá? Eu vou utilizar essa variável como flag, que basicamente é um valor que determina quando um loop deve ser encerrado ou não. E eu vou ter que criar um outro loop, né? Se o programa vai ficar perguntando repetidas vezes se o usuário quer calcular outra tabuada, então a gente sabe que tem que ter outro loop aí. Esse loop vai ser colocado antes dessa instrução escreva L. Então, eu vou, na verdade, vou até pular uma linha aqui para não confundir. E eu vou fazer assim, continua, recebe S. Por que S? S de sim. Eu quero que quando o programinha tenha terminado de mostrar uma tabuada, ele pergunte para o usuário se ele quer continuar. Se o usuário digitar S de sim, ele calcula uma nova tabuada, certo? Então, por isso eu atribuo o S a continua, para a variável já ter o valor sim lá dentro quando começar. E aí eu vou colocar todo esse nosso algoritmozinho de cálculo da tabuada dentro de um loop. Dessa vez eu vou usar um loop enquanto, tá? Que é melhor para trabalhar com flags do que o loop para. Então eu vou fazer enquanto continua for igual a sim, fecho parêntese, faça.
e aí ele vai fazer tudo que está aqui, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até dar um tab aqui para ficar identado o código, ficar mais fácil de ler. Tá? Então enquanto continua for igual a S, faça, e ele vai executar tudo que está aqui, certo? E aí depois desse fim para, eu vou acrescentar uma mensagem, que é a seguinte. Escreva L, deseja continuar, tecle sim, S para sim. Veja que eu usei aspas simples aqui nesse S, né, para não fechar minha string, certo? Então, tecle S para sim. E aí, claro, se o usuário teclar S, vai armazenar onde isso? Na variável continua. Então, leia continua. Se o usuário teclar qualquer outra coisa que não seja S, o meu loop, enquanto, ele vai retornar falso e não vai executar mais as tabuadas. Ele vai encerrar o programa, certo? Vou aproveitar também e colocar uma instrução aqui do Visual G, que é a limpa a tela. Tá? As linguagens de programação, quando você trabalhar com o terminal, com o console, vão ter também comandos desse tipo. Tá? Então, limpa a tela para não ficar cheio de tabuadas na tela e você se perder. Tranquilo? E aí, a gente vem aqui e manda um fim enquanto, para encerrar esse loop. Fim enquanto. Isso aqui deve dar conta já do que a gente precisa nesse programinha. Certo? Então, vamos executar para ver se ele vai funcionar. Rodar o algoritmo. Você percebe aqui que a variável continua já começa com sim, né? Então vamos lá. Entre com um número para mostrar sua tabuada. 6. De novo. Beleza. Calculou, mostrou a tabuada e pergunta: deseja continuar? Tecle S para sim. Eu vou teclar S, do Enter, e aí ele pergunta um outro número para mostrar a tabuada. 9. Enter. Tabuada do 9, perfeita. Deseja continuar? S de sim. Tabuada do 12. Calcula perfeitamente. Se eu der Enter ou teclar qualquer outra coisa que não seja o S, por exemplo, vou dar um Enter, e aí ele executa o programa, porque ele sai do laço enquanto. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nesse vídeo eu mostrei como resolver um algoritmo simples, tá, de cálculo de tabuada, mas que é interessante porque permite treinar a estrutura de repetição, inclusive estrutura encadeada, né, um para dentro de um enquanto, com essa firulinha que a gente fez extra no final. Deixamos o código um pouquinho mais legal. Tá? E permite a gente fazer alguns cálculos e mostrar os resultados na tela. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Tá? Agora eu lanço um desafio para você. Nosso programinha mostra uma tabuada, né? A tabuada de um número que o usuário entra. Tenta alterar esse programinha, tá? Mexer nesse código para que ele mostre as tabuadas de todos os números de 1 a 10 ao mesmo tempo na tela. Veja se você consegue fazer isso. Legal? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.